pessoal, tudo bem? Eu sou Eda de Paula, estilista e modelista, e hoje eu vou responder as perguntinhas sobre as curiosidades que vocês deixaram para mim no story. Quem ainda não me segue no Instagram, aproveita, me segue aqui, ó, está meu arroba. E hoje, para que eu possa responder essas perguntas, estou contando aqui com minhas duas ajudantes, a minha assessora Adili e a minha produtora Aline, e elas vão me ajudar a ver as perguntas que vocês deixaram ali. Que idade você tinha quando começou a trabalhar nessa área? Que idade eu tinha quando eu comecei a trabalhar nessa área? Eu tinha 17 anos, mas eu já costurava desde criança na máquina da minha mãe, escondido dela. Qual foi sua primeira máquina? Minha primeira máquina foi uma máquina de pedal ainda, e foi uma máquina Singer, uma máquina... Não foi Singer, desculpa, foi Eugene. Uma máquina que já fazia caseado, ela já era mais moderninha para a época, foi mais ou menos em 1987 que eu tive a minha primeira máquina. Quais foram suas primeiras peças? As minhas primeiras peças? Então, nessa época eu já tinha minha primeira filha, e eu comecei a fazer vestidinhos para ela. Então, as minhas primeiras peças foram vestidinhos infantis. Eu fazia para elas e também para algumas pessoas que tinham crianças também da mesma idade. Que cursos você já fez? Que cursos eu já fiz? Eu já fiz... o primeiro curso que eu fiz foi corte e costura, né, o tradicional, há muitos anos atrás. Não vamos falar de datas, tá? Eu já fiz curso de modelagem, já fiz curso mulagem, fiz estamparia, forma e cor. Eu fiz o curso de moda pela UEPG. Eu fiz vários cursos específicos, assim, participei de vários congressos para me especializar mesmo na área. Fiz também o curso do método de Unacal, né, que foi bastante importante para mim fazer. E estou fazendo o curso que aparece por aí, eu estou fazendo. Sendo dentro dos meus interesses, eu estou fazendo. Como começou a cobrar, vender as coisas? Como eu comecei a cobrar? Então, na época eu não tinha muita noção de preço, né? Eu comecei a cobrar baratinho, assim, eu nem fazia cálculos, nada, eu cobrava valores ilusórios, assim, porque eu comecei a costurar para as minhas amigas, né, para as crianças das minhas amigas, das minhas cunhadas, da minha irmã, então, das minhas vizinhas, então eu cobrava bem baratinho mesmo, elas me traziam todo o material e como eu estava aproveitando até para aprender, né, então eu cobrava bem baratinho, mas foram com os vestidinhos mesmo. E depois eu já peguei umas camisas masculinas. Como foi o curso do John Nakal? Como foi o curso do John Nakal? Olha, para mim foi muito importante, porque era uma coisa que eu queria muito. Eu me identifico muito com a forma com que ele trabalha, a forma que ele desenvolve, a modelagem. Eu acho que é a forma mais fácil que tem. E ele em si é uma pessoa maravilhosa, um profissional de excelência, então para mim foi bom em todos os aspectos, tanto na parte técnica que ele me ensinou a todos, quanto no jeito também que ele é de tratar o aluno. Isso foi bastante importante na minha vida, sim. Indico que todos façam, inclusive. Você faz suas próprias roupas? Se eu faço minhas próprias roupas, sim, eu faço. Eu faço, não que eu não compre roupa pronta, tá, gente? Eu compro principalmente tricô, que eu gosto bastante e não faço, então eu compro bastante. Mas eu que faço as minhas próprias roupas, porque normalmente, diariamente, quem me conhece sabe que eu só uso vestido. Dificilmente vocês vão me ver de calça.
só se eu estiver indo para o Pilates, eu estarei de malha. Mas eu uso direto somente vestidos e normalmente são feitos por mim e com tecidos bem baratinhos. Mesmo estando há tanto tempo na mesma área, você precisa se atualizar? Mesmo estando tanto tempo na mesma área, e fazem muitos anos, gente, precisa se atualizar diariamente. Eu me atualizo ou tento, né, me atualizar diariamente, porque a moda é muito rápida, as tendências, os modelos, então você tem que estar sempre antenada nas cores e é pesquisa diária, igual eu falei para vocês já anteriormente. Pesquisar todos os dias. Quando você decidiu virar professora? Quando eu decidi virar professora? Virar professora meio que entrou na minha vida, né? Então eu já havia dado aulas em algum momento, quando eu tinha ateliê, que eu costurava ainda para as outras pessoas, eu já havia dado aula para algumas pessoas, mas na época que eu foi realmente assim por um problema de saúde, então eu não poderia mais ficar costurando, não poderia mais trabalhar sentada. Então eu pensei, o que eu devo fazer? Eu realmente decidi parar de costurar e dar um tempo, fazer alguns cursos, só que nessa parada eu não consegui nem parar. Logo já entrou o ser professora na minha vida. Então, foi só nesse período já entrou e eu já comecei a dar aula e realmente eu me encontrei. Eu acho que era isso que eu queria realmente, daí já não precisava ficar não preciso, né, ficar todo momento sentada. E então foi numa época assim que eu precisava mudar realmente e Deus me abençoou com essa profissão de ensinar. Então, e eu gosto bastante. Com que idade começou a gostar de costura e moda? Com que idade eu comecei a gostar de costura e moda? Eu acho que eu nem lembro, porque já faz muito tempo. Mas eu era criança, gente, bem criança. Eu acho que essa época que eu costurava já escondido da minha mãe, eu devia ter uns 9 anos. Então, significa que eu já gostava disso bem antes, né? Então, sei lá, acho que quando eu comecei a pensar, quando eu comecei sei lá, 5 anos, talvez. Sempre gostei de tudo relacionado à roupa, à moda, enfim, foi bem criança. Quais os pontos negativos da sua carreira ou algo que você não goste? Os pontos negativos da minha carreira. Bom, tem umas coisas assim que eu fico triste, não que seja pontos negativos, assim. Por exemplo, quando a gente fala que trabalha na área da moda, todo mundo fala, ai que chique, sempre, ai que chique, como se fosse só flores, né? E não, é muita ralação, são várias madrugadas trabalhando para entregar a encomenda e, enfim, para cumprir os prazos, então não é assim só flores, não, é um trabalho tão árduo quanto os outros. E também eu fico triste quando confundem, porque as pessoas não conhecem, não são todo mundo que conhece a profissão de estilista. Então, muitas vezes eu falo que eu sou estilista, as pessoas já me pedem um produto para pele, então elas confundem com esteticista. Eu amo as esteticistas, então não, eu preciso delas, eu não tenho nada contra, mas eu fico triste de ser confundida, sinal que estilista não é muito conhecida ou reconhecida também. Com que idade começou a gostar de costura e moda? Eu comecei a gostar com que idade que eu comecei a gostar de costura e moda? Eu era criança, né? A minha mãe costurava, então nós sempre tivemos ateliê em casa e talvez por influência dela eu comecei a gostar desde criança. Eu tinha já umas bonequinhas de papelão e tinha as roupinhas que você prendia no ombro e nas laterais assim, então você podia trocar os lookzinhos
Então eu era bem criança nessa época, bem menos de 10 anos. Pode nos mostrar algum look que você fez? Um look que eu fiz. Então, gente, ultimamente eu faço mais os meus vestidos mesmo. Já fiz muita roupa, né? Muita roupa. Uma época, o meu filho fez um cálculo por cima, assim, eu já tinha feito mais de 5.000 peças. Então, mas assim, entre tantos que eu fiz, um que marcou, assim, foi o vestido de noiva que eu fiz para minha filha. Esse foi um vestido bem... marcou a minha vida. Mas ultimamente eu faço só pra mim, né? Eu faço só os meus vestidos. E eu vou mostrar pra vocês hoje o último que eu fiz. Eu fiz um vestido agora na quarentena, nem usei ainda, né? E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então é um vestido de ribana, tecido, né? Estica bastante. E é um tubinho bem simples. Quem me conhece sabe que os meus vestidos também são bem simples, não gosto muito de muitos modelos, muitos detalhes, tá? Então ele tem a manguinha comprida com punho, golinha altinha. Ele é bem simples, é um tubinho, com nas laterais tem essa fita, só para dar uma modernidade, dos dois ladinhos. E o que é diferentinho dele é a barra que é na diagonal. Vocês podem ver que ele fica na diagonal na frente e na diagonal nas costas. Eu fiz esse vestido, nem usei ainda, né? Qual tipo de roupa você mais gosta de fazer? Roupa que eu mais gosto de fazer, eu acho que são vestidos. Vestidos, a peça que eu mais gosto de fazer. E também de ensinar. E quais as peças que você não gosta de fazer? Que eu não gosto de fazer. Eu acho que as minhas alunas e as pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto de fazer lingerie. Não gosto. Não me peçam para ensinar lingerie também. Suas filhas sempre ganham roupas novas? Se as minhas filhas sempre ganham roupas novas. Olha, é difícil. É difícil. Então, se elas têm uma festa no sábado de manhã, eu faço um vestido para elas. Antes é meio que impossível. Isso uma vez por ano. Na verdade, ultimamente elas nem andam ganhando roupa nova. Então, pessoal, era isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Se quiserem a parte 2, né? Podemos fazer, só vai depender de vocês. Se tiverem mais curiosidade, eu respondo assim que for possível. E era isso. Obrigada, né? Espero que vocês continuem curtindo. Deixe seu joinha, ative o sininho. Tchau, tchau!